novamente. Vamos falar sobre o ato 2, que é o momento onde o seu protagonista vai enfrentar obstáculos e desafios para essa sua transformação, né, que vai culminar no seu desenvolvimento, né, como pessoa, como personagem, e que vai, no fundo, servir para a resolução do conflito que foi originado no incidente citante. Bom, como eu falei na aula anterior, o ato 1, ele marca um período que é o mundo comum desse personagem, né. E aí vem um incidente excitante, chacoalha esse mundo e transforma totalmente, né, os paradigmas, a visão de mundo desse personagem. Falamos sobre essa mudança do primeiro para o segundo ato, onde o personagem, toma uma ação com relação ao incidente excitante. E geralmente essa é uma ação proativa e que é o que vai caracterizar essa mudança do primeiro ato para o segundo ato da sua história. A maioria dos autores concorda que grandes personagens, requerem grandes transformações ao longo do filme ou da sua série. Então, o ato 2 é exatamente esse momento da sua história onde o personagem que no ato 1 ele era um ignorante, ele era um ingênuo, ou ele era um fraco, ou ele era um desinformado, né, e tantas outras características que não o permitiram resolver o incidente excitante naquele momento, né, o ato 2 é exatamente esses momentos que vão colocá-lo à prova, né, onde ele vai ter desafios e obstáculos para resolver. E esses desafios e obstáculos, eles vão ser sempre acompanhados de um aprendizado, de uma transformação do personagem que vai o preparar para o grande desafio final, que é o clímax. Então, o ato 2 é como se fosse o grande treinamento, né, e não importa se a gente está falando, de um filme de ação, ou de um filme de comédia, ou de um filme de drama. O ato 2 é onde, os conhecimentos do personagem, o desenvolvimento da personalidade desse protagonista vai ser melhor desenvolvido, vai ser mais aprimorado. Independente se o filme vai terminar numa tragédia ou se vai terminar com ele sendo o grande herói. Como eu falei, né, na questão do arco narrativo, você tem, várias, desafios e obstáculos que esse personagem vai ter que passar por esse ato 2. O ato 2 ele é caracterizado pelos obstáculos e desafios que o protagonista tem que enfrentar. Então, eles que vão moldar e desenvolver melhor essa transformação do personagem, e que está se preparando para enfrentar esse objetivo final que vai ser no clímax. Então, esses obstáculos e desafios recomenda-se, mas não é uma regra, que eles sejam crescentes ao longo do tempo, em termos de dificuldade. Pense num jogo de videogame, um exemplo rápido. Vocês já pararam para perceber que às vezes o vilão de uma fase, ele volta como um inimigo comum na próxima fase? É exatamente isso. Os desenvolvedores dos jogos, eles colocam na primeira fase um vilão que você teme, e na segunda fase ele já vira um inimigo comum. Então ele sempre vai fazendo com que os desafios ao longo das fases cresçam em nível de dificuldade. E é interessante que isso seja trabalhado no filme. Mesmo que você tenha oscilações, menores, você sempre esteja num crescente, né, que esses desafios e obstáculos, eles, estejam, ao longo do tempo, se tornando mais difíceis, de serem superados pelo protagonista. Porque isso vai trazer emoção ao espectador, vai conectar o espectador com a história também. Então, um exemplo rápido é se o incidente excitante é o desemprego, né, a perda de um emprego de um personagem. Esse ato 2 ele é caracterizado por você buscar o emprego, por você tentar se desenvolver, como profissional, por você receber vários nãos, por você ter que passar desafios para conseguir esse emprego. Então, e aí a gente já pode conectar com o midpoint. O midpoint, ele está para o ato 2, né, assim como o clímax está para o ato 3 e o incidente excitante está para o ato 1.
mas ele tem uma relevância um pouco menor na história, porque o clímax e o incidente excitante são os pontos mais importantes da sua história, né? De acordo com Blake Snyder, né, que é um famoso autor de livros de roteiro, né, o midpoint ele é aquela falsa sensação de vitória ou uma falsa sensação de derrota. Então, quando você está no meio do ato 2 e parece que está tudo indo bem com o seu personagem, o midpoint é aquele momento onde você vai dar uma falsa sensação de derrota, onde vai parecer que está tudo perdido, mas como está no meio do filme, a gente vai saber que aquilo ali é apenas um conflito para dar, né, dinâmica à história, né, ritmo à sua proposta narrativa. E do lado contrário, né, se você parece que está tudo indo por água abaixo e a total falta de esperança com relação ao futuro, com relação, né, a vencer esses novos obstáculos que vão surgindo, eis que surge uma esperança, né? Pode ser um mentor, um personagem novo. Então, ele vai dar essa falsa sensação de vitória, né? E estávamos ferrados e surge algum acontecimento que vai parecer que vai nos salvar. Então, o midpoint é para calibrar o meio dessa história, dando ritmo e dinâmica à sua proposta narrativa. Após o midpoint, já estamos indo rumo ao segundo ponto de virada da história. Então, esse segundo ponto de virada, ele tem uma certa simetria com o primeiro ponto de virada. Por quê? Se no incidente excitante, esse protagonista, ele era completamente inocente, ignorante, não era treinado o suficiente para resolver aquele problema, nessa tomada de decisão proativa do segundo ato para o terceiro ato, o personagem ele já tem um treinamento, ele já tem um conhecimento. Então é isso que vai caracterizar essa mudança do ato 2 para o ato 3. É quando o protagonista vai tomar a decisão por si próprio e falar: não, agora eu estou pronto para esse desafio final. E aí você, como autor, vai decidir se isso vai culminar num final positivo ou negativo. Mas esse segundo ponto de virada marca esse momento de decisão proativa do personagem, onde ele se julga preparado para vencer esse desafio final. E junto com ele vai ter aliados que surgiram ao longo do ato 2, vão ter novos inimigos. Bom, o ato 2, que é o meio da sua história, ele ocupa de 30% a 50% do seu texto, né? Então, como eu falei anteriormente, o ato 1, ele ocupa de 10, 20, 30% da sua história, e o ato 2, ele tem que ser a maior parte da sua história. Pelo menos essa é uma regra básica, né? Não que você não possa subverter isso. Mas, em geral, o ato 2, ele é maior do que o ato 1 e o ato 3. E exatamente porque ele é aquele ato onde a gente está colocando vários desafios e obstáculos para o personagem, a gente está desenvolvendo mais as relações dele com ele mesmo, dele com os outros personagens e dele com o universo. Então é o desenvolvimento do seu filme. Então por isso que ele ocupa mais espaço na sua trama. Então, mais ou menos, se você tem um roteiro que vai ter 100 páginas, né, o seu ato 2 ele vai ter de 30 a, melhor, 40, 50 páginas, né? Ele tem que ocupar mais espaço que os outros atos, ok? Bom, concluindo, o ato 2 ele é extremamente importante, né? E quanto mais desafios você colocar e quanto mais originais, interessantes e desafiadores, né, e complexos for para o personagem, quanto mais coisas estiverem em jogo, melhor para o drama do filme, né? Para o desenvolvimento do seu personagem e da sua conexão com o espectador. Obrigado por nos acompanharem até aqui e até a próxima.